Bem-vindos à Sexta de Partilha. É novamente uma honra estar aqui com vocês, ao vivo, quem está ao vivo, quem está no YouTube. Então, eu sou a Camila, médica veterinária e terapeuta integrativa, e desde o ano passado, eu, Andréia e Maria Celina estamos conduzindo aí a Sexta de Partilha, trazendo inúmeras pessoas para o nosso convívio, para essa nossa troca. E como eu sempre falo para aqueles que estão aqui, é uma coisa meio batida, mas é muito real, eu só trago pessoas que eu gosto para estarem com a gente. Eu só trago pessoas que ressoam no meu campo. Então hoje eu tenho a honra de trazer mais um homem para o nosso harém, né, porque aqui a gente normalmente só tem mulheres, né, então hoje tem o Wilson, eu vi que está aqui também o Sérgio que entrou, então a gente normalmente tem o Valdeci, mas de modo geral a gente sempre tem mais mulheres. E o Wilson eu conheci através de um casal de amigos muito especial para mim, que é o João e a Cleide. E para quem não sabe, eu trabalho bastante também com a questão da espiritualidade, com a questão dos animais. E nesse processo todo, o João e a Cleide tiveram aí toda uma conexão com o Wilson, com o Jefa Sorocaba, e foram lá fazer os trabalhos de espiritualidade para os animais. E nesse contexto, num dia o senhor João tinha combinado com o Wilson de dar uma palestra e ele não podia, alguma coisa. E aí ele falou: "Ah, chama a Camila". E aí o Wilson veio conversar comigo, todo polido, né, a gente não se conhecia, e desde então a gente veio estreitando uma amizade entre eu, ele, a Vanessa, a esposa dele, então a gente tem fazido todas essas parcerias. E hoje eu tenho a honra de trazer esse homem, esse mentor, nem sei se mentor Flor, nem sei se mentor é a palavra correta da gente usar, mas que trabalha tanto em prol da espiritualidade no Jefa Sorocaba e faz todos os trabalhos dele de autoconhecimento para trazer um pouquinho da experiência dele, para trazer esse tema que marca muito a gente, que é o livre-arbítrio. E para ajudar, a Flor Marques, minha cachorra, está participando da nossa partilha de hoje. Também agradeço a ela, né? Super normal. Então, bem-vindo, Wilson, à Sexta de Partilha. Por favor, se apresente. Um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Camila. Boa noite a todos, né, que estão nos assistindo aqui. Estou vendo bastante gente de Sorocaba aqui, que eu mandei o convite. Alegria minha de estar participando aqui com você. Ontem, né, a gente fez uma live aqui para o nosso centro, né, para o Jefa Sorocaba, né, e ontem eu até brinquei, né, no ar que normalmente você faz as lives com a gente, hoje ia ser o contrário, hoje você ia ter a sua chance de se vingar aí das coisinhas que às vezes a gente faz no ar, né, mas é sempre com muito carinho, com muito amor que a gente trabalha, né, essa questão da espiritualidade dos animais. Eu sou espírita já há mais de 20 anos. Hoje estou presidente do centro do Jefa, né, Grupo Espírita Francisco de Assis. É um centro espírita de Sorocaba, no interior de São Paulo, né? Acredito que muita gente aí seja da Grande São Paulo. E é um centro que tem como finalidade principal o trabalho de assistência espiritual aos animais. A gente, por conta da pandemia, a gente ainda não inaugurou nosso centro, né? A gente está aguardando aí uma situação mais confortável. Mas o nosso grupo, né, o Jefa, já existe há 8 anos. A gente atuava antes em outras casas espíritas que cediam o seu espaço, que cediam um dia na semana para a gente realizar os nossos trabalhos. E desde março do ano passado, que o nosso grupo idealizou, né, a questão de ter o nosso espaço próprio, de fazer do nosso jeito, né? Porque quando a gente está vinculado a outra casa espírita, né, a gente tem que se sujeitar a algumas regras, né, algumas questões que fazem parte, né, do bom convívio com outros companheiros espíritas, né. E, infelizmente, né, essa questão da espiritualidade dos animais não é um tema assim tão bem aceito no meio espírita, não são todas as casas espíritas que veem com bons olhos isso, né? Não são todos que entendem que os nossos irmãos animais são nossos companheiros de jornada, né? Então, sobre a ótica da doutrina espírita é que a gente realiza os nossos trabalhos, e a Camila, como veterinária e como espiritualista, né, por isso ela tem sido uma convidada muito importante nas nossas lives de quinta-feira. Fica o convite aí para quem nunca assistiu, né? As nossas lives também ficam gravadas no nosso canal no YouTube, no Facebook também. A Camila já fez, acho que umas quase 10 palestras aí para a gente. Então, fica o convite aí, pessoal, que quiser assistir também
as lives que eu fiz com a Camila, sempre com temas muito relevantes e muito importantes para a gente refletir a respeito dos animais e sempre com essa ótica, né, espírita e espiritualista. Ok, muito legal. Hoje é o dia da minha vingança, porque ele sempre fica me pondo na roda, fazendo perguntas que eu não sei, né? E a gente vai fazendo. Então, hoje ele está aqui. E constitui um trabalho muito bonito de passar adiante. E hoje, o convite que eu fiz a ele é desconstruir um pouco do trabalho que é o trabalho que sempre eu e ele a gente se encontra, que é falar dos nossos irmãos animais. Eles nos trazem muito, muito aprendizado. São eles que, de alguma forma, vão desencadear na gente emoções que às vezes a gente está até perdido. Mas quando a gente pensa no ser humano como capaz e detentor do pensar, a gente vai precisar focar nas nossas ações, na nossa reforma íntima. Então, quando a gente pensou no tema de hoje, eu convidei ele para o livre-arbítrio. Eu não sei se todos vocês já ouviram falar desse termo, coloquem aí no chat, mas o livre-arbítrio ele é lidado e tratado em várias religiões e filosofias. E ele traz um pouco da minha responsabilidade em escolher o que fazer diante das situações. E a linguagem espírita, o Wilson, como kardecista que é e tudo, queria que você trouxesse para a gente o que você entende, Wilson, de livre-arbítrio, que você poderia trazer do nosso tema de hoje? Só pegando o gancho, né, da questão dos animais, né, os animais, eles não têm o mesmo livre-arbítrio que nós humanos temos, porque nós já atingimos uma fase evolutiva em que hoje nós temos, digamos, a permissão de Deus de fazer algumas escolhas que os nossos irmãozinhos eles ainda não têm. Eles estão muito vinculados às coisas mais materiais, digamos assim, agem por instinto, né, na sua grande maioria, mas já possuem uma inteligência também desenvolvida. Mas o livre-arbítrio, isso é um atributo mais da fase de humanidade. Então, eles ainda não têm a capacidade de fazer escolhas que nós temos. Mas mesmo nós, humanos, quando a gente atinge, né, essa nossa fase, e que nós temos essa responsabilidade, né, porque ter a liberdade de escolha é uma responsabilidade muito grande para nós humanos. E quando a gente atinge essa fase, nós temos que pensar muito naquilo que nós estamos escolhendo para a nossa própria evolução. Tem uma frase muito, acho que todo mundo já deve ter ouvido, está no Evangelho, no livro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, em que ele diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E essa é uma frase, né, que está na Bíblia e acho que serve para qualquer religião, para qualquer pensamento filosófico, em que nós temos a liberdade de fazer as nossas escolhas. A gente pode fazer o que a gente quiser. E principalmente a doutrina espírita, né, ela tem uma característica muito peculiar, que ela dá a liberdade aos seus seguidores, né, de ter um livre pensamento, né, ao contrário de, às vezes, algumas outras religiões, que muitas vezes limitam, né, alguns pensamentos, algumas atitudes, né, dos seus seguidores. No Espiritismo, você tem a liberdade de você pensar e agir da forma que você quiser. A diferença é que o Espiritismo ele nos traz uma informação muito importante, que é a responsabilidade dos nossos atos. E todo ato que nós praticamos, ele tem consequências. E aí entra na lei de causa e efeito. Então, se, por exemplo, hoje eu cometer algum equívoco na minha vida, se eu cometer algum erro, em algum momento da minha trajetória evolutiva, eu vou ter que reparar esse erro. E muitas vezes esse reparar erros, as pessoas às vezes confundem com aquele sofrimento atroz, puxa, eu fiz alguma coisa e agora por isso eu estou sofrendo, e Deus é injusto, e isso e aquilo. Deus é nosso Pai de infinita bondade e justiça. Ele nos dá essa liberdade de nós fazermos as escolhas que nós entendemos que sejam o melhor para as nossas vidas. Só que toda escolha e todo ato ele tem as suas consequências. E o que o Espiritismo procura despertar nas pessoas é refletir sobre as consequências. Você quer cometer algum ato equivocado? Ok, só que em algum momento você vai ter que reparar esse erro. E esse reparar erros não é necessariamente com o sofrimento. Muitas vezes a gente pode, como também diz, né, uma frase dos evangelhos, a gente pode pagar o mal com o bem. Nós podemos quitar as nossas dívidas espirituais fazendo o bem. E isso, toda religião, né, prega o bem, prega o amor ao próximo. Isso não é exclusividade dessa ou daquela religião.
E hoje, principalmente, né, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, em que na grande maioria as pessoas estão em suas casas, né, respeitando, né, ou pelo menos deveriam, né, respeitar as regras de isolamento social, de distanciamento social, para que a doença não se alastre ainda mais, nós temos essa grande oportunidade de ter reflexões sobre as nossas escolhas, sobre as nossas vidas. Então, quando a gente pratica um ato de amor para com o próximo, que esse ato seja não por obrigação, mas porque faz parte do nosso ser, ou deveria fazer parte do nosso ser caridoso, ser amoroso para com o próximo, né? E muitas vezes Deus nos proporciona essas situações pela qual hoje nós estamos vivendo, ele nos força muitas vezes a enxergar um caminho que por nós mesmos nós não enxergaríamos. Pelas nossas escolhas livres, nós não enxergaríamos. Então, às vezes é necessário, também uma outra frase que a gente vê no Evangelho, às vezes é necessário que venha um escândalo, ou às vezes é necessário que venha uma situação, digamos, menos boa, para que a gente possa crescer ainda mais. Eu costumo dizer que a pandemia é uma grande oportunidade para todos nós, de fazermos escolhas diferentes. Aquele, aquele normal que a gente estava vivendo, muito provavelmente ele não vai existir mais. Muito provavelmente nós vamos começar a partir de agora a viver uma outra realidade. E essa nova realidade vai depender das nossas escolhas de agora. Daquilo que nós estamos refletindo nesse momento, que nós estamos tendo uma grande oportunidade, né, de refletir, de fazer algo diferente, para que depois a gente tenha uma colheita melhor. Acho que esse é o grande objetivo todas as religiões e todas as correntes filosóficas, né, da gente refletir, fazer novas escolhas e ter uma vida melhor. Pelo menos é nisso que eu acredito e é isso que o Espiritismo vem me ensinando ao longo de todo esse tempo que eu, né, me declaro espírita e hoje, como estou presidente, né, de um centro espírita, nós temos uma responsabilidade um pouquinho maior ainda, né, de fazer escolhas melhores, não só para a gente, mas para aqueles que estão, de alguma forma, vinculados ao nosso centro, aos nossos pensamentos. Né? Olha que legal, né? Então, o Wilson ele traz um pouco da visão kardecista, da visão espiritualista que ele vem trazendo. E é interessante, Flor, eles estão participando hoje da sua live. Eles nunca fazem isso, viu? Os meus Flor Marques. Tem um gato aqui, gente, que tá super louco aqui no meu telhado, e eles estão meio brigando. Então, peço desculpas, mas é isso aí, né? Quando a gente pensa no livre-arbítrio, outras religiões, outras crenças também usam isso como algo que a gente tem. Então, eu detenho do poder de decidir o que eu quero diante de uma situação. Então, vamos supor que você foi na padaria. Você comeu 3 lanches, comprou uma bisnaguinha, comprou um refrigerante. E aí você chega no caixa e você olha que não cobraram o refrigerante e a bisnaguinha. Você viu aquilo. O que que você faz? Você fala para o atendente que não foi cobrado e paga? Ou você acha que isso foi uma vantagem? Ah, ela que não viu, o erro é dela e vou embora. Então, quando a gente tem ciência do que é o livre-arbítrio, que é a liberdade de você escolher diante de uma ação, a gente sabe que isso tem consequências. Na linguagem espírita que o Wilson falou, na minha também, isso traz consequência. Então, eu acredito piamente que se eu planto hoje melancia, eu vou colher melancia no futuro. Então, se você fez isso agora, isso traz para você consequências. Quais são? Como que eu meço essas consequências? Aí a gente, cada um tem uma teoria, eu acho bem legal. Mas a gente vai precisar olhar o quanto realmente você saber e tirar esse véu da ignorância, saber o que é certo e o que é errado, nos torna realmente responsáveis. Nesse ponto, Wilson, já aconteceu alguma coisa com você, desse exemplo, assim, para a gente trazer mais para a prática do pessoal? Já aconteceu com você? Conta pra gente. Acho que todo mundo já vivenciou algo parecido, né? De você ter, entre aspas, um momento de ter vantagem sobre alguém e você ter a oportunidade de fazer algo diferente. Eu acho que aí vai muito da percepção de cada um, da maneira como cada um foi educado, né? E esse educado não necessariamente só pela família, né? Mas
o meio em que a gente vive, muitas vezes, ele acaba nos influenciando, tanto para o bem quanto para o mal. E hoje, infelizmente, você ser honesto, você ser correto, muitas vezes é taxado como, puxa, você fez isso, né? Você foi na padaria, viu o troco errado e devolveu, como assim? Né? Infelizmente, fazer o certo hoje em dia é algo diferente, sendo que deveria fazer parte da nossa essência. Nós temos uma essência divina, todos nós temos uma essência divina. Ah, mas até aquele criminoso mais perverso que fez, né, todo tipo de maldade, sim, ele tem dentro dele a chama divina. Só que nesse momento, muitas vezes, essa chama está apagada. Ela precisa ser reacesa de alguma, precisa ser acesa de alguma forma, né? E muitas vezes são em pequenas atitudes, em pequenas coisas que as pessoas conseguem ter esse despertar, né? E Deus, ele nos deu esse livre-arbítrio para que a gente possa, pelas nossas próprias experiências, fazer a distinção entre o bem e o mal. Então, muitas vezes, quando a gente vê uma situação ruim, menos boa, não vou dizer ruim, mas menos boa ao nosso lado, aquilo está servindo de lição para a gente. Às vezes a gente imagina que apenas os professores, né? Tem uma professora aqui, hoje assistindo aqui o nosso bate-papo, a Renata, a Renata São Leandro de Sorocaba. Obrigado, Renata, por estar aqui participando, né? Aliás, está devendo uma palestra para mim, viu? Já convidei você várias vezes, você não fez palestra para o nosso centro ainda. Mas não só os professores têm esse papel de nos ensinar. Às vezes, até mesmo aquela pessoa menos boa, ela também nos ensina algo. Ela nos ensina aquilo que a gente não deve fazer. Desde que a gente tenha desenvolvido dentro da gente princípios de ética, de bons costumes, de moral. E o Espiritismo, só para deixar claro, de repente, se alguém está nos assistindo aqui não é tão familiarizado com os conceitos espíritas, o Espiritismo ele tem 3 pilares. Além da religião, né, que muita gente acaba conhecendo o Espiritismo por esse lado, ele também é uma ciência e ele também é uma filosofia de vida. Né? Inclusive, hoje em dia, a gente está ouvindo tanto, né, essa questão da ciência, vamos ouvir mais a ciência, né, vamos nos basear na ciência. O Espiritismo também é ciência. Então, todos aqueles que professam a religião espírita deveriam ter esse olhar também, né, que o Espiritismo também é ciência. E se a ciência está nos dizendo coisas importantes para a nossa vida, que a gente acompanhe o progresso da ciência. Mas, na questão filosófica especificamente, o Espiritismo nos traz essas reflexões daquilo que a gente precisa fazer de bom para as nossas vidas. A partir do momento que eu deixo de avisar alguém que, olha, você me deu um troco errado, você passou algo a mais aqui na minha compra, ou, sei lá, então, qualquer outro exemplo que a gente possa dar, a partir do momento que a gente fica quieto e acha que a culpa não é minha, a culpa é de quem fez isso, a gente está colocando ali pontinhos negativos na nossa comanda espiritual. Ah, mas um dia eu vou ser cobrado por isso? Certamente. Certamente vai ser cobrado. E não por alguém que vai apontar o dedo para a gente. A nossa própria consciência vai apontar os nossos erros. Puxa, você poderia ter feito diferente e não fez. Você poderia ter ajudado alguém e você não ajudou. É claro, a gente tem que ter sempre a percepção de saber os nossos limites. Às vezes, na ânsia da gente querer fazer algo que está fora do nosso alcance, às vezes a gente acaba ficando frustrado por isso também. Eu já vi muitas pessoas comentarem assim, puxa, eu gostaria tanto de ajudar as pessoas, gostaria tanto de fazer algo diferente e eu não tenho condições financeiras para isso. Às vezes as pessoas imaginam que o ajudar o próximo é apenas com a questão material. Você servir de um bom ouvido, de um bom ouvinte para alguém, você não precisa falar necessariamente nada para ninguém, você já está ajudando essa pessoa. Que muitas vezes o que ela precisa é apenas falar. Muitas vezes ela precisa dizer, olha, eu tive a oportunidade de fazer algo de bom e eu não fiz. Ou eu cometi um equívoco no meu dia a dia e isso me deixa angustiado. E às vezes essa pessoa não tem com quem ela desabafar, não tem com quem ela compartilhar isso. E muitas vezes só o fato dela falar isso, dela externar isso, ela já vai ter aquele alívio que ela tanto necessitava. Então, todos nós podemos, em algum momento da nossa vida, em algum momento do nosso dia a dia, servir de, como diz a oração de São Francisco, servir de instrumento da paz de Deus para alguém. Só que aí entra na questão das nossas escolhas. Eu quero ser esse instrumento
ou que tipo de instrumento eu vou ser para aquele que está ao meu lado, seja dentro da minha casa, seja no meu ambiente no meu ambiente de trabalho, de escola, do centro espírita, da igreja que eu frequento, que tipo de instrumento eu vou ser? Porque a partir do momento que você começa a ter atitudes diferentes, as pessoas vão observar as suas atitudes e vão, se não vão falar, mas vão pensar, puxa, olha o que aquele sujeito ali está fazendo. Uma vez eu estava na fila do banco, quando ainda não estávamos na pandemia, né? E na fila para entrar no banco, tem aquela porta giratória. E aí tinha uma senhora ali que começou a falar, estava se exaltando, né? Começou a falar alto, porque ela estava tentando passar e, sei lá, devia ter alguma coisa no bolso dela, alguma coisa que estava impedindo. E aquela fila começou a se formar, aí as pessoas começaram a se exaltar, começaram a ficar nervosos, enfim. Eu estava bem atrás dela, né? E eu, naquele dia, particularmente, estava com um pouco de pressa. Mas, enfim, a gente acaba, em alguns momentos, né, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Até que o segurança teve bom senso, tirou ela da fila, né, conversou com ela e eu consegui entrar no banco. A hora que eu saí do banco, tinha um rapaz bem atrás de mim, ele virou para mim e falou, puxa, você não fez palestra no centro tal outro dia? Falei, fiz. Lá, tá, eu estava lá, assisti, muito boa, tá, oh, legal ver você aqui e tal. Falei, beleza, né? Na hora que ele saiu, eu fiquei pensando, falei, imagina se eu tivesse na fila e tivesse entrado naquela sintonia, naquela onda daquela mulher e, sei lá, de alguma forma ter me exaltado também. Aquele rapaz que estava ali, ele sabia quem eu era. Eu, né, por circunstâncias, não tem como você lembrar de todo mundo, né? Mas ele sabia quem eu era. Ele sabia que, de alguma forma, eu estava servindo de exemplo, né? Pelo menos no centro espírita, eu estava ali servindo de exemplo para transmitir uma mensagem. E fora do centro espírita, quais são as minhas atitudes? Como é que eu sou fora do meu ambiente de trabalho, do meu ambiente familiar, enfim, seja lá onde for? Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, dentro de um centro espírita, dentro de uma igreja, a pessoa é um anjo, é um santinho. Mas e fora dele? Às vezes a pessoa não tem as mesmas atitudes. E todos nós, muitas vezes, somos um pouco assim. Ninguém é perfeito ainda. Ah, quer dizer que do mesmo jeito que eu sou no centro, eu sou fora? Claro que não. Eu ainda sou um ser imperfeito. Eu ainda sou um ser em evolução. Tento me aperfeiçoar a cada dia um pouco mais. Só que às vezes é difícil. Às vezes a gente vê tantas coisas por aí que nos deixa um pouco revoltados e exaltados. Mas felizmente naquele dia, pelo menos eu não fui um mau exemplo. Porque se eu tivesse agido de forma errada, aquele rapaz certamente, puxa, tá vendo? O cara foi lá, falou um monte de coisa no centro e fora fez tudo diferente. Então a gente precisa tomar esses cuidados, principalmente quando de alguma forma a gente é alvo em algum lugar, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na casa espírita, seja lá onde for. Então essas escolhas a gente precisa ter muito cuidado, porque essas escolhas têm consequências e às vezes consequências que podem, digamos, atrapalhar a nossa imagem ou atrapalhar a evolução de alguém que está ao nosso lado. Poderia utilizar o nosso bom exemplo e às vezes está vendo o nosso mau exemplo e principalmente a falta de coerência das nossas atitudes. É muito legal até esse exemplo mesmo, né? O Wilson trouxe aquela coisa que a gente é. Então, às vezes, a gente é mãe, profissional, filha, professora, e isso não deixa de trazer uma coisa que tem dentro da gente, que é a humana, o humano. Então, a pergunta que eu faço para você é: como é que você é quando ninguém está olhando? Porque eu tenho uma experiência que eu tenho trazido, até trouxe um dia, que foi do molho de alho. Nem sei se eu trouxe para esse grupo, mas vou trazer para vocês de novo. Então estava eu, Camila, desse jeito, me achando assim, super evoluída espiritualmente, estudo, quem me conhece sabe, então eu falo e tudo. E eu tô numa fase que eu não aguento mais a hipocrisia, mas não é a do Wilson, é a minha mesma. Então tudo que eu tenho falado, eu tenho tentado praticar. Aí chega eu lá, corrida, quem me conhece, cheia de bolsas, malas e tudo. Fui no mercado. Mercado grande, ok. Peguei no carrinho, joguei minha bolsa, fui pondo as coisas, aí passei no caixa, vim pro carro. A hora que eu entrei no carro, eu vi que tinha um molho de alho que eu não tinha pagado. Gente, eu roubei um molho de alho. Na hora que eu vi o molho de alho, eu fiquei com ele lá, acho que mais, eu falei 30 segundos, mas mais, eu fiquei olhando pro molho de alho. Sabe qual que foi o primeiro pensamento que passou na minha cabeça?
Pô, ninguém viu, que vantagem, ganhou o molho de alho. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Depois, a segunda coisa que veio na minha cabeça foi: que vergonha, Camila, você tá roubando o supermercado. Aí a terceira coisa que veio na minha cabeça: ah, mas é um supermercado grande, né? Ninguém vai ver que você roubou o molho de alho. E eu fiquei olhando para ele, parada. Imaginem a cena, gente, é real. Tudo dentro do carro e eu lá parada. E aí eu falei a quarta coisa: ninguém viu, mas eu vi. E eu voltei pro mercado e realmente paguei o molho de alho. Foi quase que um evento, né? Todo mundo parou para eu ir, né? Não é uma coisa comum. E quem sou eu? Eu sou só um ser imperfeito mesmo. Mas quando eu entrei no caixa, até o moço que estava deixou eu passar, todo simpático e tudo. E a caixa falou: Nossa, que honestidade, né? Que bom que as pessoas seriam iguais a você e tudo. Eu falei: Não, não é honestidade, é autoconhecimento. Para Camila, para minha vida, para os meus valores, uma das piores coisas que existe é essa questão do roubar as coisas. Se para mim, Camila, roubar é errado, por que que eu vou fazer isso? Sabendo que roubar é errado, tendo consciência que para mim não é legal. Então eu falei para ela: ninguém sabe, mas eu sei. Eu vou arcar com essas consequências. Quais são? Não sei, a gente não tem o controle. Mas uma das coisas que foi dada para gente é a liberdade de escolha. Então a sua escolha traz consequência. Então esse exemplo do molho de alho eu falo e é uma coisa que eu tenho trabalhado tanto, porque às vezes, não sei vocês na sua cabeça como que é, mas sabe quando algumas vezes você começa a tem alguém na tua frente, acho que esse exemplo é mais real, assim, e a pessoa começa a falar. Pensem comigo, a pessoa começa a falar. Na sua concepção, o que ela tá falando é totalmente errado, totalmente fora da casinha. Você já começa a julgar e a criticar e xingar ela mentalmente. O seu próprio pensamento começa a ser negativo naquele momento. E aí, o que que você faz, Wilson, nesse caso? É um estalar de dedos? Como é que é isso para você? Como você disse, nós somos ainda seres imperfeitos. Eu acho que todos nós ainda temos esse primeiro impulso, né, de fazer esse julgamento. Né? Ah, puxa, a pessoa está falando tal coisa, ah, que absurdo, isso e aquilo. A gente não sabe qual é a formação da pessoa, a gente não sabe quais os valores que são importantes para ela. Eu sei dos meus valores. Eu sei que muitas vezes aquilo que ela está falando, para mim realmente não serve, para mim realmente não faz parte da minha filosofia de vida, né, das minhas atitudes. Mas todos nós ainda temos, está enraizado isso dentro da gente. O primeiro impulso é de julgar, o primeiro impulso é de fazer críticas, o primeiro impulso é querer comparar as suas atitudes com aquela pessoa. Eu vejo isso muito no meu ambiente de trabalho. Né? Pessoas que já estiveram, né, em condições, vou dizer, abaixo daquela pessoa, né, profissionalmente falando, e simplesmente, puxa, porque, olha, o que esse cara fez? Por que ele fez desse jeito? Né? Será que essa pessoa faria melhor? Ou será que essa pessoa, com a experiência que ela tinha, quando essa... Hoje a pessoa, vamos supor, a pessoa tem 10 anos de experiência naquela função. Quando ela estava começando, quando ela tinha 1 ano de experiência, ela tinha a mesma percepção de agora? É claro que não. Todos nós evoluímos, todos nós crescemos espiritualmente, materialmente falando, faz parte da nossa característica enquanto ser humano, evoluir, e evoluir sempre para frente. Mas nós temos ainda isso muito enraizado. Nós ainda temos esse olhar de fazer esses julgamentos, esses pré-julgamentos. É muito difícil aquele que olha com benevolência uma atitude muitas vezes menos feliz de um irmão. E por isso que a gente está dentro dos conceitos espíritas, por isso que a gente está nesse vai e vem de encarnações. Eu encarno, eu desencarno, eu reencarno. Às vezes eu evoluo um pouquinho, às vezes eu estaciono, né? Regredi nunca, mas às vezes eu estaciono, eu fico na mesma, eu passo uma encarnação inteira
né, na mesma situação e muitas vezes eu não aproveito. Eu não aproveito a oportunidade que eu estou tendo agora de ter um olhar diferente. Por isso que eu disse em relação à pandemia que, pelo menos aqueles que estão ficando mais em casa ou não estão saindo tanto, têm a oportunidade de parar um pouquinho com a correria do dia a dia e procurar ter um olhar um pouco mais, uma visão um pouco mais ampla das coisas. Porque quando você está ali na correria do dia a dia, né, você sai de casa cedo para trabalhar, volta às vezes só à noite, né, às vezes mal tem tempo, né, de conviver com seus familiares, com seu cachorro, com seu gato, enfim. Hoje, quantos estão tendo essa oportunidade? E que a gente aproveite essa oportunidade para ampliar essa nossa visão. Porque quando a gente tiver esse contato mais de perto com as pessoas, que a gente possa pelo menos ter mais benevolência e compaixão. E isso está faltando muito nas atitudes das pessoas. Ah, eu sei tudo, eu faço diferente, eu faço melhor. Ok, você pode fazer diferente, mas não necessariamente melhor do que aquela pessoa. Aquela pessoa está fazendo aquilo que ela tem condições de fazer. Ah, mas ela está fazendo errado. Ok, mas uma hora ela vai aprender. É claro que a gente não tem que ser conivente com o erro, a gente não tem que ser conivente com as coisas que vão prejudicar a nossa caminhada e aqueles que estão ao nosso redor. A gente não tem que ficar quieto, a gente não tem que ficar simplesmente fechar os olhos, né, e fazer como Pilatos, né, lá, lavo minhas mãos, não quero saber. Mas que a gente faça as correções que tivermos que fazer ou que forem relevantes, que sejam feitas com amor. E isso está faltando muito no coração das pessoas. Né? Aquela frase batida, né, que a gente ouve muito, você se colocar no lugar do outro, é você entender a limitação do outro. E muitas pessoas não entendem isso, não conseguem entender que todos nós somos limitados. Todos nós. Todos. Muitas vezes alguém que está numa posição talvez acima de você, talvez tenha a mesma percepção que você. E aí? Que você está tendo com aquele que é seu inferior, entre aspas, né, no bom sentido. E aí? Você está fazendo aquilo que aquela outra pessoa está esperando? Talvez não também. Talvez você esteja tendo erros, se não iguais àqueles que você está apontando, erros às vezes até piores. Então, a gente precisa ter essa percepção. E isso passa pelo autoconhecimento, que a grande maioria das religiões procura proporcionar às pessoas, né, as pessoas têm essa oportunidade de muitas vezes parar e refletir a respeito dos ensinamentos de Jesus, por exemplo, aquilo que está na Bíblia, no caso do Espiritismo, aquilo que o Kardec nos deixou no Evangelho segundo o Espiritismo, nas outras obras básicas, para que a gente possa fazer melhor. Que numa próxima encarnação, que todos nós ainda teremos, né, quem acredita em reencarnação, que a gente venha pelo menos uma situação um pouquinho melhor. Que a gente possa fazer uma escolha da próxima encarnação numa situação mais consciente. Porque a gente ouve muito, às vezes, puxa, eu estou passando por determinadas coisas, mas eu não pedi para passar por isso. Será que não? Pelo menos o Espiritismo nos dá informações e nos dá ferramentas para a gente refletir a respeito disso. Que tudo aquilo que nos acontece tem a sua razão, tem o seu motivo, porque Deus é infinitamente justo e bom. Se muitas vezes, se algumas coisas que a gente vê, nós entendemos que esteja errado aos nossos olhos, perante aos olhos de Deus, está tudo certo. Mas aquela pessoa está fazendo errado. Ok, mas ela vai ter o momento de se corrigir. Você, se está percebendo o que está errado, que você possa fazer o certo. Que aquilo sirva de exemplo para você para fazer o certo. Então, todos nós temos oportunidades de aprender no dia a dia. E os nossos melhores professores são aqueles que estão ao nosso lado. Claro, os nossos mestres, aqueles que nos educaram, né, na escola, têm um papel fundamental e temos que ter uma gratidão enorme por todos eles. Recentemente, sim, há uns 3 anos, mais ou menos, eu tive a oportunidade de ir no Centro Espírita, lá do Jeff, e encontrar uma professora minha da 2ª série. Eu nem sabia que ela era espírita. Ela foi lá, levou o animalzinho dela, e aí, coincidentemente, naquele dia, eu acabei atendendo ela, né, no atendimento fraterno que a gente fez. Aí encontrei, a senhora aqui, não sei o quê. Então, soube do trabalho aqui, não sei o quê. Inclusive, eu vi você numa palestra outro dia. Eu falei, eu frequento o centro tal, e eu vi você lá. Nossa, eu fiquei muito orgulhosa de ver você ali. Eu pensei comigo mesmo, puxa, eu fiz um bom papel. Pelo menos eu tive a oportunidade de passar valores para você, e estou vendo que você está utilizando isso para algo de bom.
ela se sentiu feliz, né, minimamente de ter cumprido o papel dela, e eu me senti feliz de poder ter aquela conversa com ela. Porque enquanto, né, eu era criança, eu estava na segunda série, tinha 8, 9 anos, né, uma criança não tem esse discernimento, não tem essa capacidade desse entendimento. E hoje, né, depois de 30 e pouco, quase 40 anos depois, eu tive essa oportunidade, né, de ter essa conversa com ela e saber que, para ela, foi muito importante me ver ali, minimamente fazendo algo de bom para os outros, porque ela cumpriu com o papel dela. E todos nós podemos fazer algo igual na nossa vida. A gente pode fazer a diferença na vida de alguém com amor, com compreensão, com compaixão. Foi o que Jesus nos ensinou. Estamos longe de ser um Jesus? Lógico. Estamos anos-luz. Estamos anos-luz, estamos muito longe de ser um Chico Xavier, por exemplo. Sim, aliás, Chico Xavier, para aqueles que não são espíritas, né, foi eleito há uns 5, 6 anos o maior brasileiro de todos os tempos. E eleito por pessoas não necessariamente espíritas, mas que viram nele um exemplo de amor, de caridade, de bondade para com o próximo, independente de religião. E nós deveríamos fazer o mesmo, mas a gente tem as nossas limitações, a gente tem os nossos orgulhos, as nossas vaidades, e muitas vezes isso nos limita. Nós temos o livre-arbítrio de fazer diferente, mas muitas vezes a gente coloca esse livre-arbítrio no bolso, né, Camila? Mas aí tem mais uma coisa. A forma que o Wilson está trazendo, esse dizer kardecista, toda essa questão de você se conhecer e tudo, na teoria é muito legal. Mas quando você falou, eu lembrei, não sei se vocês já viram aquela foto do Pincher. E aí tem lá, o Pincher nos trabalhos espirituais, na palestra, dando aula, lá com um sorrisinho, assim, todo assim. O Pincher em casa, com os dentes e tudo assim. Então, quer dizer, é uma questão de orar, vigiar, de olhar para você. Eu não sei vocês, mas eu já quis matar mentalmente algumas pessoas. Eu já até fiz o funeral dela na minha cabeça, porque era muito difícil para mim. Hoje já não mais isso. Quer dizer, claro que não, né, gente? Não matar, mas sabe assim, chega, não aguento mais, a pessoa tá te irritando. Quem nunca fez isso? Então é muito fácil a gente seguir todo o dizer espírita católico, terapêutico, búdico, quando nós estamos no centro. Mas e quando você tá fora da sua caixinha? Quando você tá estressada? Vou usar a Dona Cida. Dona Cida, de repente, tá estressada, tá querendo assistir. Aí os netos vêm, começa a gritar perto dela. E ela fica assim, meu Deus, eu quero assistir. Chega uma hora que aí pode ser. A Dona Cida tem cara de calma, né, Dé? Então, às vezes, depois de uma hora, as crianças gritando, né? Ela vai falar. Mas se ela tiver naquele dia com dormiu descoberta, ela vai dar um berro. Para agora! Então, isso nos faz melhores ou piores? Isso nos faz humanos. Então, é muito legal a gente pensar que a gente somos realmente seres em evolução. Concordo em gênero, número e grau com o que o Wilson falou e tudo. Mas quando a gente lida com livre-arbítrio, a gente precisa pensar numa coisa: o se conhecer. Então, quer dizer, eu pergunto para você agora, o que te irrita? O que te enfurece? Você consegue controlar isso? Você está no comando disso? Sim e não. As emoções, nossa, são viscerais. Eu não sei vocês, as minhas cachorras aqui brigaram, meu pitbull e a minha border collie, e eu sei que eu pulei ali, abri a boca de um, não consegui. Chorei, chorei. Aí eu lembro o tanque, eu chorando de soluçar. Falei, meu Deus, ele vai matar ela, não sei o quê. Não sei o que aconteceu comigo. Me deu uma força que eu fui lá e ranquei e consegui. Mas primeiro eu chorei, gritei, briguei, xinguei e depois eu consegui. Então é todo um processo. Então, quando você se conhece, você começa a perceber quando e quais atitudes que alguém tem ou que algum lugar tem que te irritam. E aí você é livre para escolher ficar ou não. Então, vou dar um exemplo eu, Camila. Eu gosto de estar com as pessoas, super adoro, quem sabe festeira nesse sentido. Mas se eu chego num lugar e as pessoas começam a beber além da conta, sabe quando a pessoa começa a passar do alegre?
Isso me irrita profundamente. Então, gente, podem me convidar para as festas, eu vou, tá? Mas se começar a passar do limite, eu já começo a ficar irritada, irritada. Aí eu parto para mal-humorada. Eu, desse jeito. Não sou nada mestre, nada, nem quero ser. Começo a ficar mal-humorada. E quando eu me vejo internamente, eu já começo a julgar. Mas eu conheço esse lado da Camila. Eu sei que eu sou assim. Então, se eu estou num ambiente que começa a entrar nessa energia, eu escolho ficar e ficar nervosa, irritada, julgar, brava, mal-humorada, ou tchau, gente, muito obrigada, tô indo embora. Então, quando a gente traz a questão do você está no comando e traz uma questão real, real mesmo, você vai se conhecer. É a mesma coisa de repente, você chega num lugar, e eu vou dar um exemplo de uma pessoa que está aqui, né, ô Celina, você vai lembrar, e a pessoa não gosta de macarrão com feijão, né? Não gosta disso. Não gosta dessa mistura e tudo. De sopa de feijão e tudo. E aí, o que acontece? Ela não gosta disso. Se ela vê que aquilo foi feito e ela já vê que ela não gosta, ela tem um livre-arbítrio. Ela viu que aquilo não gostou e ela viu que ela vai ficar irritada. Ela pode xingar e esbravejar, ou ela pode simplesmente ir para um outro canto e pegar uma outra coisa, se virar. Então, ela se conhece. Então, a gente conhece nosso paladar e o conhecer leva a vida toda. Então, no exemplo prático, é essa questão de parar, olhar, ver que aquilo vai te irritar. Dei o exemplo da dona Cida, né? Os netos gritando, ela querendo ouvir. Então, isso pode ser 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, 1 hora, 30 horas, uma vida inteira. Às vezes a gente leva para se posicionar. Mas quando a gente traz o comando da nossa vida, a gente entende que a gente é livre para escolher ficar ou ir. Eu trouxe esse exemplo porque eu vivo ele muito, muito. Inclusive, acho que hoje eu vou viver daqui a pouco, né? Que hoje é aniversário do meu irmão. E eles adoram, então tudo. Então é aquela coisa, é passagem especial. Eu vou, fico lá 1 hora, converso, fico. Aí quando já começa a cantar alto, a se abraçar, a chorar, a gritar, já me irrita. Então eu sei, então eu tenho o meu time, então eu escolho, dependendo do meu estado, ficar lá e me irritar e ficar nervosa e ficar estressada, ou agradecer e ir embora teoricamente bem. Então, Wilson, na sua vida, pensando assim nesses exemplos práticos, assim, pensando nessa questão de autoconhecimento, você acredita que também está relacionado com o livre-arbítrio? Escolher? A nossa vida é feita de escolhas, né, Camila? Eu posso escolher, por exemplo, mudar de emprego, mudar de cidade, time de futebol não, que dificilmente alguém muda de time de futebol. Religião às vezes até muda, né? Mas time de futebol nunca vi alguém mudar. Mas constantemente nós fazemos escolhas. E muitas vezes, quando a gente faz uma escolha que não é tão boa assim, aí bate aquele arrependimento. Puxa, mas por que eu fiz tal coisa? Ou por que eu mudei de vida? Por que eu escolhi certas coisas? Mas naquele momento que a gente fez a escolha, aquilo parecia ser o melhor para a gente. Então, eu gosto muito daquele filme, De Volta para o Futuro. Desde criança eu assisto, toda vez que passa, eu assisto. E quando a gente vê, né, uma história, né, lógico, uma historinha, né, bem bobinha ali, né, do rapaz que vai, conhece os pais dele, né, quando os pais dele eram jovens, provoca mudanças, né, na vida dos pais dele, porque a vida dos pais dele, na realidade dele, era completamente diferente, e ele acha que tá fazendo o melhor, mas para os pais dele, quando eles fizeram aquelas escolhas, era o melhor que eles tinham para o momento, era aquilo que eles queriam para aquele momento. E quantas vezes, né, aqueles que gostam, né, desse tipo de filme, né, quantas, puxa, se eu tivesse uma máquina do tempo e voltasse em tal época da minha vida, né, para poder mudar alguma coisa, para poder fazer algo diferente. É claro que a gente não tem que ficar, né, feliz muitas vezes com algo que não deu certo, mas a gente tem que ter a consciência de que no momento que nós fizemos a escolha, aquilo era o melhor que nós tínhamos para o momento.
dentro do meu entendimento, dentro daquilo que eu entendia como certo ou errado, eu fiz uma escolha. E a vida nos dá oportunidades da gente ou escolher diferente a partir de agora, ou corrigir os erros do passado, corrigir os erros, aquilo que a gente fez de não tão bom assim. E aí, pensando, ampliando um pouco mais até essa discussão, né, ampliando para as questões envolvendo até a parte espiritual, nós temos as oportunidades reencarnatórias, as oportunidades de uma nova vida, para fazermos diferente. Ah, mas eu não lembro que eu fui na outra vida. Ainda bem que a gente não lembra, porque às vezes a gente não consegue lidar nem com os nossos erros desta vida. Imagine se nós lembrássemos, nós tivéssemos a plena lembrança de tudo aquilo que a gente fez de errado no passado. Imagine se eu lembrasse que aquele que está convivendo ao meu lado, eu fiz alguma coisa de errado, ele fez algo de errado comigo ou eu fiz algo de errado com ele. A convivência seria insuportável. Eu não conseguiria evoluir espiritualmente sabendo que aquela pessoa que está ao meu lado, que está ali para corrigir também os seus defeitos, para que a gente possa se acertar, nós tivemos desavenças no passado. Então, Deus nos dá a oportunidade, a bênção do esquecimento, para que a gente possa evoluir nesse sentido, do daqui para frente. Ah, eu tive outras vidas, eu tive outras experiências, sim, mas a mais importante é a que eu estou tendo agora. A principal encarnação, a principal oportunidade que eu estou tendo é agora, é o aqui e o agora, de fazer algo diferente, de fazer escolhas diferentes. Daquilo que não foi tão bom, eu começar a fazer diferente a partir de agora. Porque eu não consigo mudar o passado, eu não tenho uma máquina do tempo, né, como a gente vê lá no filme, mas eu tenho a oportunidade de começar a mudar a partir de agora aquilo que eu entendo que não seja tão bom para a minha vida. E fazer essas escolhas, muitas vezes, requer da gente, primeiro, entendimento, segundo, coragem, para a gente agir de forma diferente, e acho que, principalmente, a fé de que as coisas que nós estamos passando, elas têm um propósito, a partir do momento que eu acredito que Deus é Pai de infinita bondade e justiça, que Jesus é o nosso irmão maior e que Ele está ao nosso lado, segurando na nossa mão, nos incentivando a fazer algo diferente, quando eu tenho todos esses elementos, eu consigo fazer outras escolhas. E às vezes é difícil, quando a gente está envolvido, né, às vezes num problema, numa situação difícil, é tão complicado a gente enxergar, né, fora da casinha, né, como a gente diz, é tão difícil a gente olhar, né, para cima olhar para fora da janela e falar, puxa, eu posso fazer diferente, eu posso ter uma nova oportunidade. Às vezes a gente precisa de ajuda, às vezes a gente precisa pedir ajuda. E muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade nos impede disso. Muitas vezes a gente não tem a coragem necessária de levantar a mão e falar, oh, preciso de ajuda. Ah, mas o que as pessoas vão pensar de mim? O que eu, né, na posição que eu ocupo, o que as pessoas vão dizer se eu falar que eu estou precisando de ajuda? Não é, eu entendo que não é vergonha nenhuma a gente buscar ajuda quando a gente precisa. E ainda que seja uma ajuda, por exemplo, levando, por exemplo, para o lado do centro espírita. Eu já vi muitas pessoas dentro do centro espírita, às vezes, terem vergonha de buscar ajuda no centro espírita, que frequentam, e buscar numa outra casa, num outro local. Eu particularmente, acho que é o melhor caminho. Porque muitas vezes ali dentro daquele ambiente, a pessoa não vai se sentir à vontade. A pessoa que for atender ela também não vai se sentir à vontade de ouvir determinadas situações que a pessoa vai expor. Então, nada melhor do que você buscar ajuda por alguém que seja neutro, por exemplo. E ali você vai ter uma ajuda condizente com aquilo que você esteja precisando e você vai conseguir olhar para além do seu problema. Então, quando a gente passar por uma dificuldade, quando a gente tiver um momento assim, que a gente não tenha essa vergonha de buscar ajuda, de procurar uma mão amiga que vai nos socorrer. Essa mão amiga não vai fazer a parte que nos cabe, mas ela pode nos mostrar caminhos, pode nos mostrar direções que muitas vezes, por algum motivo, a gente não consegue enxergar. E isso é comum, é muito mais comum do que a gente imagina. É muito mais comum pessoas que estão ao nosso lado e estão precisando de ajuda e muitas vezes essa pessoa, por algum motivo, não tá pedindo essa ajuda. É a escolha, é o livre-arbítrio dela de não pedir ajuda. Se ela quer ficar naquela situação, se ela está confortável com aquela situação, ok. Né? Às vezes você bate o olho em alguém, você percebe que aquela pessoa precisa de ajuda, mas ela não levantou a mão e pediu.
Ah, mas eu não posso ir lá e oferecer ajuda? De uma forma tranquila, de uma forma, sabe, com muita amorosidade, você pode até dar a entender que você está ali disposto a ajudar. Mas se a pessoa não pediu ajuda, se a pessoa ainda não teve aquele start, né, como a gente diz, de eu preciso levantar a mão e pedir ajuda, a gente tem que respeitar, é o livre-arbítrio dela. Então, às vezes, ela está confortável naquela situação. Às vezes, ela vai ter que apanhar e apanhar e apanhar muito da vida até que ela possa, opa, agora eu vou buscar ajuda. Um exemplo disso, para quem já leu o livro ou para quem já assistiu o filme, é o André Luiz do Nosso Lar. Para quem é espírita ou já acompanhou a história dele, ele, enquanto ele estava aqui encarnado, ele fez tudo que era tudo que era possível e não e permitido, né, dentro da lei do tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando ele desencarnou, quando ele morreu, ele se viu numa situação muito chata, né, para não dizer outra coisa, né? Ele estava ali no que os espíritas chamam de umbral, que é uma região, seria mais ou menos, mal comparando, seria mais ou menos como um purgatório. Não era nem o inferno, mas também não era o céu. Era uma situação muito ruim para ele. Mas ele não tinha nenhuma espiritualidade dentro dele, ele não tinha nenhum conhecimento de que a vida continuava depois da morte. Conclusão, ele passou 8 anos no umbral, vendo pessoas ali ao lado dele sofrendo tanto ou mais do que ele, até que no desespero total, né, em que ele se encontrava, ele lembrou de fazer uma oração. E a partir do momento que ele fez essa oração, ele elevou o pensamento a Deus, ele abriu as portas para que ele pudesse ser ajudado. E aí, depois que ele estava, né, já recolhido, né, na colônia espiritual que se chama Nosso Lar, ele descobriu que a mãe dele sempre esteve ali ao lado dele, sempre esteve ali disposta a ajudá-lo. Mas ele precisava levantar a mãozinha e falar: opa, eu preciso de ajuda. E quantos de nós não corremos o mesmo risco de cair nessa situação do André Luiz? Se nós, mesmo nós que, aqueles que têm um pouquinho de conhecimento, né, da vida espiritual, um pouquinho de espiritualidade, muitas vezes a gente se acha tão autossuficiente que, quando eu desencarnar, eu já vou direto lá para o nosso lar, não vou passar pelo umbral. Às vezes a gente pode passar por ali sem a gente saber, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, por não ter a humildade necessária em reconhecer que nós somos limitados e que nós ainda somos seres em evolução. Não, e é muito interessante, né, a gente às vezes se auto-engana mesmo, né. A experiência do molho de alho me trouxe que eu não sou nenhuma santinha não, não tô nem em ascensão, porque eu tive esse impulso mesmo. Demorou para eu tomar a decisão de ir, de tudo, e várias coisas são trazidas. Então, quando você conhece a você mesmo, quando você passa a ter consciência e orar e vigiar mesmo, a sua conduta acaba correspondendo ao que realmente é real para você, no sentido de valores, virtudes e tudo mais. Então é bem legal, porque o Wilson está trazendo para a gente a visão espírita, o que traz muitas coisas e muitas percepções e reflexões, mas se a gente for olhar toda essa história do André Luiz, tudo que ele viveu, isso pode também acontecer na Terra, vivo. Quando de repente você faz uma escolha, já aconteceu até recentemente, gente, aconteceu sim. Aconteceu com um senhor que é pai de uma paciente humana minha. Eh, Ligaram para ele, isso esse golpe acho que vocês conhecem. Ligaram para ele falando que tinham feito um saque no cartão e que ele precisava cancelar o cartão. E aí na hora ele já ficou desesperado, ligou para o banco, e aí caiu no banco certo. E naquele momento a filha dele falou para ele, falou: "Pai, tem alguma coisa estranha", começou a alertar ele, né, tudo mais. Até que chegou um ponto que o pai, né, estava falando com ela e falou: "Olha, o motoboy tá aqui embaixo para eu entregar o cartão, eu preciso descer". A filha já tinha falado para ele do golpe. A filha já tinha falado que estava estranho. A filha já tinha alertado. O que que ele fez? Seguiu o que ele sentiu no coração. Tá certo ou tá errado? Desceu, entregou o cartão. Teve um grande prejuízo, óbvio, né? Isso daí acontece mesmo. Teve acesso à maldade humana, porque todos somos seres imperfeitos mesmo, e todos nós temos sim a maldade dentro da gente também.
mas ele teve a liberdade de ir ou ouvir a filha, e ele escolheu ir. Uma vez que ele foi, ele vai arcar com essa consequência. Então, quando a gente pensa que a gente está num momento planetário em que a pandemia parou a gente e que nós não temos controle, a gente está aprendendo a viver e focar em quem nós queremos ser e nos tornar. Então tem uma grande parte de pessoas que estão aí fazendo trabalhos altruístas, doações, tem outras pessoas que não estão, que estão curtindo a vida, que estão comprando casas, comprando coisas, tem outras que estão afogadas na depressão, histeria e N outras coisas. Mas é importante que a gente perceba que a gente não tem o controle. Então eu não posso falar: "Vida, faça isso", mas que eu posso escolher se eu vou para a esquerda ou para a direita. E chega um ponto que a gente está no meio do caminho parado e a vida, de alguma forma, vem trazendo aí situações, pessoas e tudo mais, que vão trazer a gente para se mexer. Eu lembrei também de um caso de uma senhora que contou para mim uma historinha, até para trazer também livre-arbítrio, que na época dela, não sei se alguém é dessa época também, na escola elas usavam saia, né. Só que a saia era, tipo, abaixo do joelho, e não podia. A mãe falava: "Não pode, você tem que ser uma mulher recatada, você tem que arranjar um marido". Para ela aquilo era muito forte, mas quando ela saía da vista da mãe, ela levantava a saia. Era certo ou era errado? Para aquela cultura da época, poderia ser julgado errado, mas ela escolheu e tomou a decisão. Por isso que é importante, eu concordo com o Wilson, não tem classe social, nível intelectual, nada. Todos nós, de alguma forma, temos aí nossas virtudes e também temos todos os nossos valores. E isso vai fazer com que a gente julgue se está certo ou se está errado. E aí é uma coisa, até voltando para mim, trazendo um exemplo que eu achei bem interessante quando o Wilson falava, eh, há muito tempo atrás, quando existiam DVDs, né, DVDs, hoje em dia já não existe mais tanto, eu adorava ir no centro aqui de São Bernardo comprar os DVDs piratas. Adorava, ia, comprava 10, comprava 20 e adorava, porque tinha os filmes. E aí, de repente, hoje, a Camila de hoje, já não dá mais. Não consigo mais fazer isso. Até os PDF de livro que eu recebo, eu não me sinto mais confortável. Por quê? Porque a gente muda. E a gente muda o tempo todo. Então, é errado, é certo, quem julga somos nós. Então, no fim, o comando de tudo tá aí dentro. Então, o que que é certo para você, o que que é errado para mim, pode ser diferente. E até diria que é diferente de um para o outro. Então, nesse ponto, Wilson, é uma coisa que a gente vai precisar entender e aplicar o livre-arbítrio no nosso dia a dia. Então, os livros, os dogmas, as religiões, a espiritualidade, as filosofias de vida, todas vão trazer para a gente algumas recomendações. Mas não são cartilhas, né, que você tem que abrir e seguir. Passo um, passo 2, ou uma receita de bolo. Põe o ovo, põe o leite, põe. Não, são sugestões. E quem escolhe se vai segui-las? Eu? Escolho pela Andrea? Não. Eu escolho pela Camila. A Andrea escolhe por ela. Às vezes, não sei vocês, mas dói a gente ver que quem a gente ama tá fazendo uma escolha errada, não dói? Eu não sou mãe ainda, mas eu sei que muitos que estão assistindo são mães, pais. Então, aquele que a gente ama tá fazendo uma escolha errada, e muitas vezes a gente fala, se pudesse a gente até virava, mas é uma escolha. Então, nesse ponto, Wilson, o que que você acha? Qual que é a sua percepção de tudo isso? Nós temos as nossas limitações, né, como a gente já falou aqui, que nós temos que nos respeitar enquanto seres em evolução, saber dos nossos limites, saber até onde eu consigo ir, quais são os valores que, para mim, ainda são importantes. E, claro, como eu falei até anteriormente,
A gente não tem que ser conivente com os erros alheios. A gente não tem que fechar os olhos para as coisas erradas que estão ao nosso redor. A gente não tem que ficar contente com as atitudes erradas ou equivocadas que a gente tem. A gente não tem que se envergonhar de, puxa, eu fui no supermercado e não devolvi o troco que a moça deu errado para mim. Se naquele momento você não tinha o entendimento de que aquilo era errado, paciência. Se hoje você tem essa percepção, se hoje você evoluiu minimamente a ponto de entender que não devolver um troco errado, não é que vai fazer diferença para o supermercado? Talvez não, né? Como você falou aí do supermercado que você foi, se é um supermercado grande, talvez para o supermercado isso não fizesse a menor diferença, mas fez a diferença na sua consciência, porque a partir do momento que você não devolveu ali o pó, alho, sei lá o que você pegou aí, a partir do momento que você não devolveu isso daí e você achou normal, você achou certo, amanhã ou depois você vai repetir de novo essa atitude com outras coisas que talvez sejam até maiores, vai chegar um ponto que você vai achar normal você prejudicar alguém. Ah, a pessoa não viu, paciência, azar o dela. E quando chega a esse ponto da gente achar normal o que é errado, as consequências lá na frente, as consequências futuras serão desastrosas. Como eu disse, a nossa consciência é que vai apontar o erro para nós mesmos. Em algumas religiões, né, tem aquela visão, né, de um Deus sentado num trono, né, um senhor de barbas brancas sentado num trono, fazendo um julgamento das pessoas. Ok, se as pessoas se sentem confortáveis em pensar que haverá esse tipo de julgamento, tudo bem. Mas aquilo que o Espiritismo nos ensina, de que a nossa consciência que vai nos acusar, a nossa consciência que vai apontar, puxa, você fez errado e agora você precisa fazer o certo, isso é muito mais complicado da gente lidar, porque muitas vezes isso vai corroendo a gente por dentro. E quantos irmãos muitas vezes chegam ao extremo, né, de cometer equívocos muito graves, a ponto de ficar às vezes uma vida inteira, né, se culpando, ou no mundo espiritual, né, quando a pessoa desencarna, e ficar naquela, puxa, eu errei, eu preciso corrigir meu erro, eu preciso voltar, eu preciso reencarnar. E muitas vezes a pessoa não tem uma oportunidade tão imediata assim. Até uns 30, 40, 50 anos, as famílias tinham muitos filhos, né? Eu lembro que a minha mãe mesmo, minha mãe tem acho que 5 ou 6 irmãos. O meu pai, por exemplo, ele é filho único, eu sou filho único também. E hoje em dia é cada vez mais comum você ver casais tendo um, no máximo 2 filhos, ou às vezes nenhum. O que isso significa, espiritualmente falando? Que as oportunidades reencarnatórias estão cada vez menores, porque as pessoas estão tendo menos filhos, consequentemente estão tendo menos oportunidades. Ou essas oportunidades, muitas vezes, são em locais de extrema dificuldade, de extrema pobreza. Então, se você está no mundo espiritual, e eu acredito muito que, às vezes, irmãos espirituais assistem às palestras nossas aqui no Plano Terra, então, às vezes, esses irmãos estão assistindo e pensando, puxa, eu queria tanto uma oportunidade de reencarnar, eu queria tanto uma oportunidade de fazer algo de bom a partir de agora, de corrigir os meus erros, só que a fila está grande, ó, você está lá, você é o número 200 da fila. Ah, eu queria tanto me vacinar agora, mas não chegou a minha idade ainda. Será que não tem um jeitinho de... Espere o seu momento, né, de se vacinar, de chegar a sua vez. É claro que hoje é uma necessidade muito grande para todo mundo se vacinar, mas se ainda não chegou a sua vez, espere. Se ainda não chegou a sua vez de reencarnar, espere. E quando chegar a sua vez, que você aproveite. Que você aproveite essa oportunidade para fazer diferente, para fazer melhor. Ah, mas e quantos hoje em dia estão aqui encarnados e lastimando a vida que tem? Lastimando, às vezes, problemas tão corriqueiros e tão pequenos. E aí essas pessoas, quando vão reclamar, ah, mas eu não pedi para nascer. Será que não? Dentro dos conceitos do Espiritismo, nós entendemos que todos nós, quando vamos reencarnar, de alguma forma nós participamos desse processo reencarnatório. De alguma forma, a gente co-participou do nosso planejamento. Claro que muitas vezes, aí, mas e aquelas encarnações compulsórias, né? Que inclusive o próprio André Luiz nos ensina, né? Nos traz isso como uma lição, e até no livro dos Espíritos, no Evangelho
segundo o Espiritismo, nós encontramos informações a respeito. Eu gosto muito de usar um exemplo dessas reencarnações compulsórias. Por exemplo, a gente tem a nossa carteira de habilitação, a nossa CNH. Se a gente comete muitos equívocos, né, para não dizer outra coisa, no trânsito, a gente vai acumulando os nossos pontinhos negativos. Vai chegar um momento que esses pontos vão explodir e você vai ter a sua carteira cassada. Aí você vai ter que fazer lá de novo. Nem sei o que faz hoje em dia, mas vai lá, vai fazer escolinha, curso de reciclagem, isso e aquilo, para você reaver a sua habilitação e poder voltar a dirigir, né? Espiritualmente falando, é mais ou menos a mesma coisa. Você acumulou muitos pontos negativos na sua habilitação espiritual. Aí chega um momento que você, opa, agora, a partir de agora, você não tem mais o direito de participar do processo, do seu novo processo reencarnatório. Então você vai ter uma encarnação chamada de compulsória para você poder reaver esses pontos, poder reaver os seus erros, ok? Você pode concordar ou não, mas você vai ter que reaver esses Verdade. pontos. Você vai ter que reaver essa sua necessidade espiritual. Então, quando a gente pensa, eu não pedi para nascer, ok, em alguns casos, isso até pode ser verdade. Só que se isso ocorreu, é porque você cometeu muitos equívocos, você abusou do seu livre-arbítrio, e aí você teve, por um determinado momento, essa interrupção, espiritualmente falando. Então, que a gente utilize o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, sempre da melhor maneira possível. E respeitando, claro, sempre as nossas limitações, como a gente já falou aqui, se autoconhecendo, buscando ajuda quando necessário, para que a gente não cometa os mesmos erros de novo. Puxa, eu errei lá atrás, vou errar de novo agora, vou desperdiçar a preciosa oportunidade que eu estou tendo agora de aprender um pouco mais, de numa próxima encarnação eu vir numa situação pelo menos um pouquinho melhor, né? Também dentro dos conceitos espíritas, a gente ouve muito que a Terra é um mundo de provas e expiações e que vai se tornar um mundo de regeneração. Será que eu vou merecer habitar um mundo de regeneração com as minhas atitudes de agora? É para a gente pensar a respeito, pelo menos. Boa, que legal! Gente, que incrível, Wilson. Queria muito agradecer a tua partilha, a tua disponibilidade, tua aula, né, que praticamente você deu aqui pra gente, trouxe algumas questões de espiritualidade. Quem estiver ao vivo, pode colocar suas perguntas, que a gente já está finalizando. Quem estiver no YouTube, pode deixar as perguntas também, que a gente vai respondendo. Então, Wilson, para a gente finalizar a gravação aqui dessa live, suas considerações finais, quiser falar do seu trabalho, fica tranquilo que eu vou colocar lá as diretrizes para quem quiser entrar em contato com você e com o seu canal. Então, seu momento. Quero primeiro agradecer você, Camila, as companheiras que eu conheci hoje, né, que fazem parte do grupo de vocês. Muito obrigado pela acolhida, pela oportunidade, né? Você pegou leve, né? Eu achei que você fosse ser mais maldosa diante de tudo que você já passou comigo nas lives do Jeff, não, brincadeira. Mas foi muito bacana, muito legal falar de temas diversos, né? A gente às vezes fica falando tão focado num determinado assunto, né? Por exemplo, da questão da espiritualidade dos animais. É importante a gente falar de outros assuntos, de contar as nossas vivências, né? De exemplos práticos, né? Do dia a dia, que às vezes a gente não tem oportunidade, por exemplo, numa palestra, num estudo, né? Às vezes a gente tem essa oportunidade, né? Então, eu agradeço imensamente a vocês pela acolhida. Como eu disse, estou como presidente do GEFA, Grupo Espírita Francisco de Assis, aqui na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. É um grupo que tem como foco principal o trabalho de assistência espiritual aos animais. Se alguém tiver curiosidade de conhecer um pouco mais do nosso trabalho, pode acessar o nosso site, jefasorocaba.com. Lá tem todas as palestras ao vivo, as palestras online que a gente fez, né, inclusive com a Camila. A gente procura, agora, enquanto Centro Espírita, a gente também tem trazido temas mais espíritas, né, não só relacionado à questão dos animais, para a gente refletir um pouco a respeito, para a gente mudar algumas atitudes, mudar algumas formas de pensamento, e sempre quando a gente traz um convidado diferente, né, ele sempre vai trazer a sua experiência, o seu conhecimento e a sua visão de mundo. Isso vai nos enriquecendo, né, enquanto ser humano, né, enquanto seres em evolução que todos nós somos. Então, só tenho a agradecer a vocês e que Jesus continue abençoando, iluminando o caminho de vocês, o trabalho de vocês, e a todos aqueles que estão aqui nos assistindo agora ao vivo, ou que depois forem assistir essa gravação.
Que lindo, gratidão, Wilson. E é isso aí. Eu vi que você ficou meio tímido, né? Aqui na gravação dá para ver só eu, mas na hora que a gente está aqui ao vivo a gente consegue ver. Quando eu falei que você deu uma aula, hoje eu tive contato com uma amiga muito querida, Rejane, um beijo. E eu estava conversando com ela, a vergonha que eu às vezes tenho de colocar doutora, porque eu sou médica veterinária, eu tenho direito a usar o título doutora, Camila. E aí ela trouxe para mim uma fala do Gaspareto. Não errei, porque eu sempre confundo ele com o Divaldo, os dois, mas é o Gaspareto dessa vez. Que falou que quando a gente não assume quem a gente é mais ignorante e egoísta, porque a gente acha que aquele não é digno de saber o título que a gente tem. Então, quando ela disse isso para mim hoje, e eu falei para ela que eu iria falar de livre-arbítrio e do comando da nossa vida, e linkando com a semana passada, que a gente falou da síndrome da impostora, procrastinação, o convite dessa live é que você pense a respeito. Aqui o Wilson trouxe muitas questões e muitos dizeres da visão kardecista, que é a verdade dele, que também é verdade minha, eu compactuo, eu acho que de tudo que você falou, não tem nada que eu não concorde, mas é uma visão minha e do Wilson. O nosso desejo com a partilha, com todas, é que você que está assistindo, vocês que estão ao vivo aqui, pensem, tomem as suas conclusões, para que a gente possa responder a pergunta inicial dessa nossa partilha. Você está no comando da sua vida ou não? Como é que você sente? Como é que é? E a partir daí, o meu celular está despertando também. E a partir daí, a gente se torna pessoas cada vez melhores. Então, queria agradecer vocês, convidar vocês para as nossas outras atividades, todas as terças, ambulatório de reiki, às 8 horas da noite. Todas as sextas estamos aqui. Última sexta do mês com Maria Celina, especial Contos e Encontros. E eu tô com 2 novos trabalhos, então no Instagram e Facebook, Instagram, Mulheres Luz aos sábados, e todas as segundas de atenção plena com meditação e um tema, Instagram e Facebook. Vai estar tudo aí nos comentários do vídeo. Então, que possamos pensar e entender que o livre-arbítrio é só nosso. Então, um grande beijo e até semana que vem, que eu vou estar ao lado da Elizabeth Braga Sanches falando da terapia e da importância desse grande tabu e palavrão. Como é que é? Então, espero vocês no nosso próximo encontro. Um beijo, gente. Tchau!